Olá, aqui é o Francesco, fundador do Grupo Calbruder. Hoje estamos com um ilustre convidado, Leonardo Salomão, que nós vamos falar primeiramente sobre o contexto do Rima na Europa, já que ele pratica na Polônia, na Academia Siermiezi. Depois você me corrige como pronuncia, beleza? Léo, se apresenta. Eu sou o outro Leonardo, não que vai ser entrevistado, e eu sou instrutor de espada longa alemã na Karl Bruder mesmo. Leonardo, convidado. Eu sou membro do Clube Academia Siermiezi, aqui da Polônia, de Varsóvia. E, bom, fui convidado aí pro pessoal da Karl Bruder para compartilhar um pouco da minha experiência com vocês aí. Meu nome é Matheus Caligiuri, eu luto espada longa alemã e sabre inglês. Meu nome é Vitor Figueiredo, sou instrutor de sabre inglês na Karl Bruder e também treino Rapier e espada longa. Bom, hoje eu acho que a gente pode começar então aqui perguntando para o Leonardo como que você começou com esgrima histórica, se você teve alguma experiência aqui no Brasil ou se já começou direto na Polônia, e introduz o que você faz. Eu tive meu primeiro contato com esgrima histórica com o pessoal do SCAM, né, que já é conhecido no Brasil, com o Anderson. Eu conheci eles num festival medieval em Florianópolis. Eu sou nascido em Joinville, morei minha vida toda lá e acabei entrando em contato com eles pela primeira vez, né, nesse evento. E acabei começando a praticar com eles lá em Itajaí. Eles tinham uma formação, na sede principal deles, eles tinham um grupo que era no meio do caminho entre a capital e a cidade onde eu morava. E eu acabei, né, começando a treinar com eles. Eu treinei por cerca de... Por alguns meses, foi menos de um ano, eu lembro. Eu comecei a entrar na categoria leve deles, né, que é com equipamento soft. Eu comecei mais voltado, assim, o Scan tem a metodologia deles e tal, mas assim, a minha ideia inicial era para entrar para a liga de combate com armadura, né? Acabou me interessando bastante, então o meu interesse era acabar progredindo nessa parte. E com o tempo algumas coisas acabaram mudando ali e eu acabei tendo a oportunidade de me mudar para a Polônia por motivos profissionais. E daí, como eu já tive esse começo, essa apresentação à esgrima histórica antes de mudar, eu acabei procurando o clubes, eu já sabia que a Polônia era um dos países conhecidos, né, nessas ligas de combate histórico com armaduras, então eu acabei achando o CDSW, que é o clube do Robert Chatecki, que é um lutador polonês bem conhecido nesse ramo aí. E eu achei o clube dele aqui em Varsóvia e eu comecei a treinar com eles. E eles também têm uma metodologia um pouco diferente, assim, eles começam com a parte soft, eles treinam bastante, eles misturam um pouco o treino assim para o pessoal que é mais iniciante, que é mais se divertir. Eles têm bastante treinos em grupos, assim, com as armas leves, então eles fazem combate 5 versus 5, sem a regra do Buhurt, é claro, assim, com algumas regras de pontos e tal. Daí eles fazem bastante uns treinos bem dinâmicos, assim, até bem divertidos, mas assim, bem intensos. E outros treinos também de preparação para o HMB. Daí eu comecei a comprar o equipamento soft, começar a me direcionar comecei a fazer treino de Buhurt, mas eu queria praticar mais o duelo, né? E daí eu comecei a preparar para comprar o equipamento de armadura, essas coisas. Eu já tinha comprado os equipamentos leves e tal, estava me preparando. E eu entrei em contato com o Ferreiro lá, que era amigo deles, para fazer um orçamento para uma armadura. E ficou que o cara me enrolou, e era para sair essa armadura, não dava resposta direito quando é que ia ser. Eu tinha o dinheiro, e daí deu que eu, como muitos outros, acabei conhecendo a Academia Shermiege pelos vídeos deles da série do Fiore de Liberi. E eu acabei entrando em contato com esse vídeo e assim eu olhei, caramba, os caras que são da Polônia, e melhor ainda, são na cidade onde é que eu moro. Então, assim, eu preciso conhecer os caras, meio que mandei mensagem e tal.
e chegou que depois de uns meses eu consegui fazer meu primeiro treino experimental com eles, e desde que eu entrei para academia eu não quis mais saber das outras modalidades, assim. Até agradeço que o cara atrasou em fazer minha armadura, senão eu não ia ter entrado em contato com rima. E depois que eu comecei a praticar, eu não parei. Assim, eu acabei progredindo mais rápido, porque eu já tinha um Gambison, já tinha um pouco de equipamento ali, já tinha um pouco de conhecimento. Claro que teve que mudar bastante, então como já vinha de outras modalidades de esgrima histórica, acabei progredindo um pouco mais rápido. Em alguns meses eu já estava lutando com o equipamento completo. Então, assim, basicamente, esse foi a minha introdução, assim, o primeiro contato com a esgrima histórica e como eu fui parar no clube atual, né? Deu pau no computador do Francesco. Eu vou assumir um pouco a pergunta aqui. Quais são os estilos que tu pratica lá? Qual foi o estilo que primeiro tu praticou? Já praticou mais algum? Desde desde o Scan, né, que a base da espada longa do Scan era os manuscritos do Fiore, e na academia mesmo, a grande base, né, da espada longa lá é a escola italiana. Então, assim, o estilo que a gente aprende, toda a base lá das técnicas históricas são do Fiore, também escola italiana. A gente aprende, não deixa de aprender certas técnicas, certos você sabe, as coisas de outras escolas. Então a gente acaba aprendendo algumas coisas da escola germânica, por exemplo, golpes, certas técnicas. Nosso mestre traz coisas de outros manuscritos, por exemplo, coisa do Talhofer, né? Então o nosso mestre, né, coach da academia, ele é um cara que tem um conhecimento muito vasto, então ele acaba pegando coisas de várias escolas, de vários manuais, e acaba incrementando o nosso treino. E eu também, por motivação própria, eu tenho estudado. A gente não tem um grupo de estudo disso, mas eu quero fazer no futuro, quando passar a academia, sobre a escola bolonhesa de esgrima. Então eu, por conta própria, eu acabei começando a estudar Maroso no começo da pandemia. Comecei a ver um pouco dos assaltos, daí eu notei que, assim, que era interessante não partir da espada longa da escola bolonhesa. Agora comecei a fazer o estudo da espada de uma mão, da side sword, para pegar toda a base da escola bolonhesa, e agora estou começando a entrar em contato com outros mestres que cobrem mais a base, né? Maroso acaba não cobrindo toda a parte básica, né? E hoje em dia, por esse contato do Maroso, o meu desafio agora é colocar técnicas que eu aprendi no Maroso nos meus próprios sparrings, tá? E tentar construir e adicionar, né, no meu estilo de luta, algo que eu tenho aprendido, assim, por conta própria. Hoje em dia já sou considerado um praticante avançado, né? Então, assim, eu acabo já estou agora tentando construir um pouco o meu estilo de luta baseado também nos meus próprios estudos. Teu treino Posso fazer uma pessoal, pergunta? tu tenta... Tá, pode fazer. É que você mencionou a questão de usarem bastante o Fiore. Você tem essa competição aí legal aí com pessoas de várias escolas na Europa. Você consegue sentir assim uma diferença, assumindo assim que os competidores estão do nível alto, você consegue sentir a diferença de estilos quando, por exemplo, o cara ali ele concentra bastante na escola alemã, o outro cara concentra bastante na italiana. Consegue sentir esse tipo de coisa ali quando você está fazendo uma competição ou num sparring? Assim, para ser sincero, eu acho que quando acaba indo para competição, esse tipo de acaba não ficando mais tão evidente esse tipo de coisa. Tem um pessoal que gosta, assim, que acaba pegando e de estudar bastante as formas. Assim, é uma coisa difícil, né? Você dominar, né, e conseguir fazer uma esgrima com uma forma. É uma coisa que demora muitos anos de prática, né? Então acaba assim que muitas vezes isso acaba se tornando um pouco meio fora de foco no torneio. Então o que eu consigo ver, assim, pelo menos, assim, uma das coisas que a gente usa bastante na própria academia, que é um conceito que vem também, que é da esgrima germânica, por exemplo, e para ver como, assim, a gente acaba não focando só numa coisa. Tem um conceito lá agora eu não lembro direito se a pronúncia assim, se é Scheissen ou Schiessen, que é quando você utiliza
você faz a estocada, porém usando toda a extensão dos seus braços, né, utilizando o máximo do alcance, se seu possível, para conectar o golpe, por exemplo. Isso é uma interpretação de um esgrimista polonês chamado Maciej Talaga. Ele tem um canal do YouTube em que ele explica essa técnica, por exemplo. Então a gente acaba incorporando, como é uma técnica muito efetiva e muito boa em torneio, inclusive é uma técnica que você acaba vendo como inclusive na esgrima olímpica, os mesmos conceitos da utilização da máxima extensão do seu corpo para realizar uma estocada, a gente acaba trazendo. Então, eu posso dizer que por mais que eu ainda utilize algumas postas, algumas coisas que muitos lutadores não utilizam, assim, eu acho que assim o estilo de luta não fica tão evidente às vezes, né? A gente acaba tendo que podar um pouco o nosso estilo de luta para o torneio. Até vou explicar depois como que eu faço a minha prática, a minha construção do meu estilo de luta. Depois a gente acaba tendo que podar um pouco por alguns motivos, né? Acho que a gente até teve uma discussão uma vez no grupo tentando achar alguma evidência, pelo menos nos textos do Lichtenauer, sobre esse uso da máxima extensão, você estocar parecido com um lunge, alguma coisa assim. Lembro que a gente discutiu uma vez disso. Eu não sei se você chegou a ver, mas o Maciej Talaga, ele preparou um vídeo, eu não sei o nome, se é uma coisa assim, pronúncia diferente. Ele tem esse canal do YouTube, ele fez um vídeo, inclusive ele tem um artigo que ele publicou, que ele mostra o estudo dele do texto do Lichtenauer, como ele extraiu coisa, e ele faz um estudo muito bacana, assim, inclusive da questão dos termos e tal. O cara fez um negócio bem profissional, e o que ele conseguiu tirar daquele texto para extrair essa técnica, assim. Então, vocês que curtem esgrima germânica, não sei se vocês já chegaram a ter contato com esse artigo que ele escreveu, mas depois eu passo o link e posso recomendar, que ele mostra assim, né, a metodologia que ele fez e a conclusão dele com base naquilo, e o vídeo para demonstrar, né? Então, passa pra gente, que a gente deixa na descrição do vídeo aí. Sim, com certeza. Fica acessível para todos. Matheus, tinha uma pergunta a fazer? Você estava falando sobre como esse estilo de luta, Fiore, Lichtenauer, Mayer, ele se dilui um pouco na hora do campeonato, quando o campeonato é de nível avançado. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. A gente vai ter um vídeo sobre campeonato separado, mas focando nessa parte de estilos e de aprendizado, em que momento que isso se dilui? Eu vou te falar assim, eu vou aproveitar que, né, o próximo dos tópicos falar do meu treino pessoal. Eu vou falar assim como que a gente trabalhou para construir um pouco, vamos dizer, o meu estilo de luta. Por exemplo, no começo, assim, quando eu decidi participar de competição, o meu coach, que é o nosso principal instrutor, né, o Rafael Carlos da academia, ele me deu as dicas, assim, como ele é um esgrimista bem experiente. Ele falou assim para mim que a gente vai construir assim uma série de técnicas. Ele falou que todo esgrimista que vai para o campeonato, ele tem vamos dizer, um leque, como se fosse um leque de cartas meio limitado que ele escolhe. Ele vai escolher uma série de técnicas que ele vai desenvolver para o torneio, porque assim, a ideia é aquela coisa que às vezes menos é mais, né? Você pode conhecer uma série enorme de técnicas, porém, assim, se você vai agora se preparar para um torneio, você vai escolher uma série limitada, por exemplo, no máximo 7 técnicas. No começo ele me pediu para escolher, acho que 3 ou 4 técnicas, aonde que eu iria praticar, eu iria preparar para utilizar no meu primeiro torneio. Então, como eu gostava de fazer isso, então a gente escolheu, ele me deu uma escolha assim, ou eu pegar um corte, que seria o Mandrito, o Fendert ou o Oberhau, ou uma estocada para ser meu ataque direto, que seria a minha arma principal, que seria, por exemplo, a espinha dorsal do meu estilo de luta. Então, até hoje eu trago isso, eu desenvolvi o meu estilo de luta basicamente em volta dessa técnica principal. Então, eu iria tentar praticar o máximo possível de como lançar uma estocada direta, em outras situações, como fazer contra-atacar meu oponente utilizando uma estocada, fechando a linha.
eu iria praticar uma finta, por exemplo, então eu iria tentar praticar uma finta que criaria a condição exata para conseguir entrar com uma estocada, e vamos dizer uma outra técnica, por exemplo, mais defensiva, um bloqueio com uma resposta. Então a gente praticou, por exemplo, essas 4 técnicas, e ele definiu como meu objetivo principal para o torneio conseguir em cada luta pelo menos conseguir entrar com uma estocada, tentar dar o máximo possível para conseguir. Então, assim, o objetivo lá principal no torneio não era nem assim tentar ganhar uma luta e tentar entrar com algumas técnicas que ele definiu. Então a gente treinou as estocadas, treinou como a preparação para essas estocadas, qual que seria o momento ideal para conseguir fazer. Então a gente treinou de um jeito com que eu me sentisse bem confortável, até de uma forma que eu dominasse essas técnicas. Então e daí, conforme eu fui indo para outros torneios, a gente foi trabalhando em cima disso. Esse domingo eu tive um treino individual com ele, a gente praticou também em volta toda dessa espinha dorsal das minhas técnicas. A gente praticou uma série de técnicas também em volta de que eu estaria trabalhando com a ponta, utilizando a estocada para provocar o oponente, que é o contratempo, né? Eu tentar fingir que eu vou com tudo para cima do oponente, ele vai tentar me contra-atacar, mas eu sabendo que ele vai fazer isso, né? Eu faço uma isca, eu rebato a espada dele e ataco. Então, assim, eu com base nisso, então por isso que acaba acontecendo esse negócio de podar. Eu também, né, aprender a acertar as mãos, né, fazer o hand snipe, atacar as pernas. Então eu acabo adicionando, né, por exemplo, o hand snipe, ou o snipe na perna, como outras técnicas ali que vão me conseguir dar um pontinho aqui, porque às vezes você precisa, né, fechar uma luta com ponto, você vai usar uma técnica mais segura, então você vai incrementando aqui e ali com técnicas que te servem e que acabam sendo úteis. Então você vai construindo assim, você constrói com o tempo, assim, vai incrementando, pega uma técnica aqui, às vezes você substitui, vê que não está muito legal, você, vou parar de usar essa técnica, vamos tentar achar outra coisa. Então, em vez de eu tentar praticar um sistema inteiro, saber todos os... Assim, a gente pratica as técnicas que estão descritas, as plays, né, do Fiore, constantemente, de tempo em tempo, mas assim, em vez de eu tentar saber tudo de uma maneira mediana, a gente tenta, né, selecionar o que eu vou saber de melhor. Eu acho que isso até às vezes causa frustração nos alunos, que você, quando faz treino duplo, pelo menos a gente apresenta o máximo de gama de técnicas do grupo, só que aí a pessoa entra num sparring, assim, nas primeiras vezes, ela não consegue aplicar nada, porque você não praticou o suficiente uma técnica. Então, sim. Às vezes, nesse contexto mais esportivo, com certeza eu acredito que, tipo, isso vai te deixar um esgrimista melhor, porque você vai praticar e praticar e praticar sempre a mesma coisa e você vai ficar excelente nisso. Eu lembro também quando a gente entrevistou a Isabelle Saurin, que ela lutou contra a Helena Muzzolina, que até o Matt Gallos falava, a Helena Muzzolina, ela faz tipo quatro tipos de golpes, mas ela é muito boa em fazer aquilo lá, né? Exatamente. Então acho que nesse contexto de campeonato isso é muito válido mesmo. Eu queria fazer uma pergunta emendando no que você falou, que já era uma dúvida que eu tinha, que eu sei que alguns clubes fazem isso, mas eu queria saber se na tua experiência também é assim. Tem um treino geral, né, com todas as técnicas do mestre que vocês estudam, tem um treino geral para torneio, e dentro desse treino geral para torneio, cada um treina técnicas específicas, ou tem também um terceiro treino direcionado especificamente para cada esgrimista, né? Que é uma dúvida que eu tenho quanto a isso, da organização lá fora, porque aqui a gente não tem como fazer isso, porque não tem um cenário de torneio muito grande. Então, cara, assim, aqui a gente tem, né, a gente é separado, pelo menos eu vou falar aqui da espada longa. A gente tem o treino iniciante mesmo, que às vezes até mesmo o pessoal que é avançado participa do treino iniciante também, que é com a espada acolchoada, né, a espada de espuma, que bem interessante mesmo, até mesmo, às vezes, para trabalhar certas questões de ataque em tempo, e vai até footwork, a gente acaba participando às vezes, eu não tenho mais participado tanto. Tem o treino intermediário,
que daí não intermediário, mas avançado, que daí é já o pessoal intermediário e o pessoal que compete acaba indo junto, que acaba também sendo acaba sendo treino de técnica. A gente faz treino físico, os dois treinos, intermediário e avançado, ele segue essa mesma lógica. A gente tem, por exemplo, alguma técnica ou um tema assim da semana, por exemplo, que a gente vai tentar aprender algum golpe específico, alguma situação, e o nosso coach ele desenvolve uma série de exercícios, assim, por exemplo, a técnica de hoje vai ser um corte simples direto na cabeça. Então a gente vai começar a fazer a dinâmica em dupla, começa com a técnica mais simples, que é primeiro o corte na cabeça, sem defesa, e daí os dois esgrimistas repetem um tanto. Daí o próximo exercício, agora vocês vão fazer assim, a gente vai fazer o corte na cabeça, primeiro golpe você deixa entrar, segundo golpe o outro esgrimista defende. E depois a terceira coisa é quando o outro esgrimista defende, ele dá a resposta. E daí ele vai incrementando o exercício assim. Então ele começa com o mais básico e ele vai desencadeando técnicas que você pode utilizar dessa parte mais básica. E daí no final acaba rolando um sparring no final. E daí como esse treino não é voltado ao sparring, sei lá, entre 20, 30 minutos acaba rolando sparring, às vezes um sparring temático para tentar aplicar a técnica que você desenvolveu no treino que às vezes eles fazem, vale usar só essa técnica aqui e tal, vamos limitar, né, para vocês tentar implementar. E daí no final um pouco de sparring livre. E tem o treino que eles falam que é o treino de preparação de torneio, que é basicamente sparring livre, o que? 1h30, você pode entrar, você vai... você pode ser gente que não compete, só quer fazer sparring, pode ser gente que compete e tá lá, né, precisa fazer o sparring. E o treino que eu vejo, que é o que tem mais ganho para o esgrimista em si, e que é o que eu tenho feito hoje em dia na minha parte do treino, é o treino individual com o coach. É o treino 1 a 1, ele vai fazer uma série de exercícios, ele vai fazer o treino dedicado a você, ele vai tentar ver suas falhas, que é muito mais fácil ele olhar de perto, ele vai estar 1 hora dedicado, então ele vai olhar suas falhas, ele vai te olhar seus pontos fortes, ele vai te direcionar o que você precisa aprender ou não ali. Então a minha opinião, assim, eu comecei a evoluir muito mesmo quando eu comecei a fazer mais treinos individuais. Então, assim, eu comecei a fazer meia hora, vamos dizer, a cada 15 dias, ou a cada semana, meia hora com o meu coach. Às vezes, agora eu estou fazendo treino de 1 hora e eu, agora recentemente, quando eu estava me preparando para torneio, eu até estava deixando um pouco os treinos em grupo, que eu já via que eu podia, como já eram coisas que eu já estou há 2 anos treinando com eles, já são coisas que eu estou vendo repetidas vezes, às vezes coisas um pouco mais básicas. Eu vejo que se eu fazer o treino com o coach, eu vou acabar evoluindo muito mais rápido, então daí eu divido entre o treino com o coach e sparrings e ocasionalmente algum treino em grupo. E uma pergunta de curiosidade mesmo, quanto é o custo desses treinos? Tem diferença de custo? Como é que é tipo, o pagamento da escola? Então, o treino, o valor eles modificaram um pouco, mas assim, por conversão um pouco complicado, que o real desvalorizou e tal, mas até por muito tempo o zloty polonês era 1 para 1 pro real. Então eu vou usar como base essa mesma comparação. Acaba sendo, vamos dizer, R$100 a hora de treino com o coach. E, por exemplo, daí às vezes eu converso com ele, às vezes a gente faz meia hora, então eu vou dividindo mesmo meia hora é muito produtivo, acaba sendo, então eu acabo deixando de pagar a parte do treino em grupo e eu uso esse dinheiro em vez disso para pagar o treino com coach. E a gente tem um sistema de progressão, talvez a gente pode falar, que conforme você progride com os graus ali, na graduação, na academia, você acaba recebendo um pouco de desconto com o treino, tanto os treinos em grupos como o treino individual com o coach. Maravilhoso. Se você quiser discorrer um pouco mais sobre essa parte das graduações, também seria ótimo. Então, assim, o clube ele começa com que as graduações são um incentivo para o esgrimista ele também comprar o próprio equipamento, né? Então, assim, um dos requisitos para a primeira graduação é você comprar a máscara, que é a máscara que dá para ser usada na luta com armas de aço, que é a máscara para o nível de proteção 2, né, para esgrima, que é conhecida como 1.600 newtons, que é requisito aqui para usar com a espada longa.
Então você tem que comprar essa máscara e você tem que saber uma série de guardas e série de ataques vindas do manuscrito do Fiore. Então você tem que conhecer o coach, ele vai pegar ali, vai fazer o teste com você, ele vai pedir para você apresentar as guardas que ele falar, você tem que saber, ele vai pedir para você fazer uma série de golpes que ele vai usar para te testar, e esse é o primeiro. Tem que ter um número X mínimo, agora não lembro se são 2 meses, pelo menos, de treino, e daí ele vai fazer esse teste mais teórico e você vai conseguir a primeira graduação. O segundo nível, daí, é um pouco mais complicado. Você tem que, se não me engano, ter o equipamento completo, espada, assim, no começo. Você tem como conseguir, você pode usar espada de nylon, ou eles têm umas feathers, assim, mais de uso comum. Eu comecei indo para torneio com uma feather bem velha, que tinha 7 anos, praticamente, resistia um tempão. Então, assim, eu usava o equipamento do clube até conseguir a minha primeira espada. E pegava protetor também, tenho alguns protetores de uso comum, mas assim, eu não me dava bem com as luvas. Luva, até achar a luva que me cabia bem, gorjal, tudo, até achar um equipamento que me cabia bem. Eu demorei, isso eu vou falar mais tarde, como eu configuro o equipamento. Daí, o segundo grau é mais complicado, é bem mais desafiador. Você precisa fazer um desafio de 100 lutas seguidas. Então o pessoal vai fazer tipo um patchouli, né, uma fila, só que você vai ficar independente se perder ou ganhar. Então você vai ter que lutar 100 lutas seguidas. Tem um período de pausa entre quando você chega a 50, eles te dão um tempo para tomar uma água, recuperar um pouco o fôlego e voltar. Então você tem que fazer essas 100 lutas. Você tem que conseguir pelo menos uma medalha numa competição de aço. Na verdade não é uma medalha, mas ficar entre os 4 primeiros em uma competição de nacional ou internacional. E você tem que conseguir e você tem que fazer uma pesquisa e uma apresentação sobre algum tema específico, sobre esgrima histórica, que você escolher. Pode ser um vídeo, eu tinha um plano para fazer um vídeo sobre esgrima bolonhesa, porém, como o negócio da pandemia ficou meio ruim de tentar praticar e fazer, e eu acabei usando a apresentação que alguns de vocês viram, né, no encontro realizado pela AEA, como é que é mesmo? Desculpa. A Stauffacher, o pessoal do Raposa que organizou. Eu fiz aquela apresentação e ela contou como a minha pesquisa, né? Então eu completei esses 3 objetivos e eu acabei sendo graduado e acabei sendo, né, o primeiro esgrimista que não foi instrutor que conseguiu essa graduação. Então, acabei sendo o primeiro antes até dos meus colegas poloneses. Legal, parabéns. Uma surpresa. Eu tenho mais uma pergunta. A academia, ela é bastante famosa também pelos vídeos muito bons sobre Fiore, principalmente. Né? Eu queria saber como que rola na escola isso, essas gravações. Eu vi que também que vocês estão envolvidos com a produção daquele jogo, o Hellish Quartz, que é um jogo de luta, que parece muito legal também. Então, os vídeos, assim, a princípio, os vídeos eles eram menores, até um pouco mais restrito, eles iam à volta, convidavam alguém, perguntavam se alguém tinha roupa, até a princípio você tem que ter a roupa histórica ou emprestar, mas agora, recentemente, o nosso coach, ele preparou, ele tem um projeto bem mais ambicioso, que está em produção. A gente gravou aí um tempo atrás, assim, foram em gente envolvida, tem umas mais do que 10 pessoas, assim, de personagens que vão ter nessa trama. E a gente foi gravar, né, esse vídeo, a gente foi convidado, ele lançou o convite para quem que conseguisse as roupas para participar, então dessa vez foi mais aberto, né, tinha bem mais gente envolvida. E as gravações já estão praticamente terminadas, tem mais alguma coisa para fazer, e eles têm que fazer a pós-produção, provavelmente a ideia é lançar entre outubro até o final do ano, então fica aí, né, vai ter um vídeo novo. E também acaba acontecendo da iniciativa dos próprios esgrimistas, como eu penso em ter um projeto no futuro de fazer sobre a esgrima bolonhesa, mas eu tenho que estudar mais, mas assim, o nosso coach ele se disponibilizou, ele fala, se você escrever o roteiro, a gente discute, ele ajuda, ele revê o roteiro, ele vê o que encaixa, porque ele quer criar uma coisa com
fidelidade histórica. Então ele dá até a própria a oportunidade para o pessoal da academia vir com um script para ele. Ele fala que ele consegue equipe de filmagem, ele dá um jeito. Então, até então, assim, foi tudo iniciativa deles e do pessoal que é instrutor, mas quem sabe no futuro aí a gente consegue fazer alguma coisa mais assim. E a outra pergunta era sobre o jogo do Hellish Quartz. Ah, o jogo, sim. Então, quem Eu foi vi que convidado... tava gravando lá modo com as bolinhas lá, igual do Senhor dos Anéis. Eu fiquei sabendo ali no dia. Quem que foi participar foi o Anthony Britsky, que é um dos lutadores, né, do nosso clube, se não é o mais conhecido entre a comunidade da Europa, né, que ganhou, teve bastante sucesso em várias competições, né, então ele foi convidado para fazer essa captura de movimentos. Não foi assim, vamos dizer, o clube inteiro que está envolvido. Ele pessoalmente foi convidado, né, para fazer parte dessa captura de movimentos para o jogo, que inclusive eu fiquei sabendo agora que é de um estúdio polonês independente, né? Eles estão fazendo. Tem bastante destaque lá, sabe, polonês, então eu imaginei que seria de lá. Legal. Realmente os personagens acabam sendo bem, né? Tem uns caras que parecem meio cosaco, meio dessa região, assim. E acaba sendo legal, né? Que é um grupo que um jogo que chamou bastante atenção, né? Da comunidade, que eles foram atrás de um cara que é da comunidade de Rema, então assim, foi bacana, eles não pegaram um qualquer, assim, um cara que, não qualquer, assim, porque às vezes o cara trabalha com coreografia de filme e tal, mas assim, que não está envolvido com a parte de artes marciais, né, às vezes eles podem escolher uma pessoa que é mais conhecido na indústria de filme, as coisas, mas é legal que eles vieram atrás de alguém que tá, né, envolvido com as artes marciais. Não, isso é muito legal, isso eu quero muito ver daqui pra frente. Me empolguei bastante. Que tem um potencial muito, muito grande do pessoal de esgrima histórica de participar de filme e tal. Mesmo assim, digamos assim, que o jogo saia e não fique tão legal assim, mas é um processo, né? Tá abrindo portas para quem sabe aí outro estúdio ver, então quem sabe. Bom, beleza, então vamos finalizar por aqui. Aí a gente se vê em outro vídeo e a gente comenta mais sobre os campeonatos em si. Beleza? Valeu. Beleza. Valeu.